Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com algumas dicas para você que vai fazer prova do IBAMA, tá? É o Sebrasp, CESP, né? E ele tem um estilo bem particular, por isso é bom você aprender com esquemas dentro da própria banca, tudo bem? Nós vamos trabalhar aqui com 10 questões, tá? Mas a gente tem um projeto muito legal de 1000 questões de todas as matérias, fica ligado. Aqui a gente vai colocar para você 10 questões do CESP e vamos esquematizar, vamos ver como é que você tinha que resolver. Selecionamos algumas de concordância, tá? Algumas de crase, que a gente acha importante, tá? E uma de colocação pronominal. Então vamos lá, olha só. Primeira questão, eu quero ver o que você julgaria? E aí eu vou dar a dica para você, tá? Olha só. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Tá, precisa ler o fragmento todo. O que interessa, essa é a única banca que você pode ler primeiro o comando e depois voltar para o texto. Única. Por quê? Porque às vezes o comando é só gramatical. Às vezes ela te dá um texto e aí o comando é só gramatical, você nem precisava fazer a interpretação de texto. Mas se for interpretação de texto, você vai ter que ler com bastante calma o texto, tá? O comando é esse aqui, ó. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a forma verbal foram por houveram. Então, o que ela quer fazer? Ela quer substituir foram por houveram, tá? Ai, Yara, peraí. Houveram 10 acidentes. Ah, eu acho que ficou bom, Acalma. Sebrasp, CESP mexeu com o verbo haver, parou. Você tem que lembrar da regra. E é um caso que ele gosta muito, tá? Então, vamos ao primeiro esqueminha para você, a primeira dica, tá? Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular. Na verdade, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar dos verbos impessoais. E dos impessoais que morrem no singular. E dois, particularmente, caem muito, né? Que é o verbo haver e o verbo fazer. Tá, mas tem que analisar o sentido. É o verbo haver no sentido de existir ou indicando tempo. Ou indicando tempo decorrido. Nesse caso, ele é igualzinho a faz. E o verbo fazer indicando o tempo decorrido, tá? Esses dois são os que mais caem. Se você tiver o verbo haver ou o verbo fazer, não importa se ele pediu para... Ah, mas Yara, ele tá pedindo para eu trocar por foram. Então tem sentido de foram. Não, peraí. Troca. O CESP não mandou você trocar? Troca. Agora, depois de trocar, você verifica se ele tem sentido de existir, de acontecer. Porque, ó, são sinônimos. Existir, acontecer, ocorrer, tá? São sinônimos, tá? Ou indicando tempo. Nesse caso, esses verbos, eles morrem no singular. Não tem como você passar plural. Então, primeira esqueminha para vocês. O verbo haver no sentido de existir, morre no singular. É no sentido de existir, acontecer, ocorrer. São sinônimos. Indica a existência, indica o acontecimento, tá? Então, vamos voltar para a questão, ó. Foram 10 acidentes. Qual é a minha orientação? O que eu vou dizer para vocês aqui? Qual é a minha orientação? A minha orientação é que você faça, assim, a substituição. Faça a substituição. Faça, tá? Ele não pediu para você substituir? Então, substitua. Tá aqui, ó. Foram 10 acidentes? Então, vou colocar, ó. Houveram 10 acidentes. Pronto, já fiz a troca. Já fiz. O que eu vou avaliar agora? Eu não vou avaliar o que estava lá. Eu vou avaliar o que ele mandou eu fazer. Já fiz. Agora eu vou ver se está correto. Houveram 10 acidentes. Posso ou não posso dizer que existiram 10 acidentes? Sim ou não? Posso ou não posso dizer que aconteceram 10 acidentes? Sim ou não? Indica ou não indica a existência de 10 acidentes, o acontecimento de 10 acidentes? Se sim, o verbo haver morre no singular. Morre no singular. Então, não é houveram, não, é houve, tá? Então, o que ele me disse? A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a forma verbal foram por houveram? Não. A correção não seria preservada. O item está
errado. O item está errado. Essa questão do CESP ela é bem legal, porque é muito comum, nós temos muitas questões do CESP em que ele pergunta se você pode trocar haver por existir. As pessoas já aprenderam que o verbo haver, na troca ali por existir, ele morre no singular. Aí o que o Sebrasp fez? Ele não colocou existir, ele colocou foram. Aí ele distrai a pessoa. Diz, não, Yara, agora está com outro sentido. Não. Enquanto está foram, é foram. Quando ele enfiar o verbo haver, você vai ver se o haver está com sentido de existir. Então ali, ó, eu não posso dizer houveram 10 acidentes. O que eu posso dizer é houve 10 acidentes, houve 10 acidentes, houve 10 acidentes, houve 10 acidentes. Essa construção ela está errada, tá? E é básico, é a primeira regra de concordância. E ele cobra sempre, é uma banca que cobra sempre, tudo bem? O item está errado, tá? Agora vamos para um segundo item aqui, ó. Para cada item a gente vai te dar uma dica, vai te dar um esquema e é assunto encadeado. Encadeado, você vai perceber. Vamos lá, ó. Essa aqui é a seguinte, ó. Sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto, seu primeiro parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Só lembrando que você pode baixar, né, em PDF a questão, resolver primeiro e depois você vem aqui para a correção. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui é uma reescritura. Toda vez que o Sebrasp pedir uma reescritura, o que você vai verificar primeiro? Concordância. Por quê? Porque no processo de análise, é assim que se analisa, ó, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo complemento, depois os adjuntos, verbo, sujeito, verbo complemento, depois os adjuntos. Verbo, sujeito é concordância, é a primeira coisa que você verifica. Ele perguntou para você se o fragmento está correto, primeira coisa, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Vamos lá. Na democracia participativa, existe várias formas de atuação do cidadão na condução política e administrativa do Estado, destacando no Brasil as audiências públicas na Constituição, nas demais leis. Muita gente erra essa questão justamente por conta do haver. Como, Yara? É assim, Yara, que eu aprendi, ó. É o verbo haver, ele fica no singular, no sentido de existir. Então, o existir fica no singular, no sentido de haver. Não, não, não. O haver é um, o existir é outro. Não confunda. Eles só têm o mesmo sentido. Um é do lado A, outro é do lado B. Sério, eles só têm o mesmo sentido. Então, segunda diquinha para você. Olha só. O verbo existir concorda sempre. Onde você encontrar o verbo existir, ele tem sujeito. O verbo existir concorda sempre. Então, sempre procure o sujeito para saber se esse verbo deve ficar no singular ou no plural. Ele é diferente do verbo haver. Então, vamos trabalhar aqui. Peraí. Você agorinha viu, né, uma dica sobre o verbo haver. Aí, agora eu estou falando sobre o verbo existir. Yara, você me disse que eles são iguais. Não disse que eles são iguais, não. Eu disse que o verbo haver, no sentido de existir, né, é impessoal. Então, o que eles têm de igual, né? Só o sentido. Só o sentido é igual. Só o sentido é igual. Só, tá? O que o verbo haver no sentido de existir é? O verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal. O que é verbo impessoal? É um verbo que constrói uma oração sem sujeito. Porque ele constrói uma oração sem sujeito, ele sempre morre no singular. Sempre morre no singular. Gente, ele não tem sujeito, ele tem objeto direto, então ele é sempre verbo transitivo direto. É ele, tá? E o verbo existir? O verbo existir é outro completamente diferente, ó. O verbo existir é sempre, você nem precisa analisar o sentido dele, ele é sempre pessoal. Se ele é pessoal, ele sempre tem sujeito. Se ele tem sujeito, ele sempre concorda. Ele não tem objeto direto, ele é verbo intransitivo. Então, vejam bem o quão diferente eles são, tá? O mais importante, o verbo haver, tá? Ele morre no singular. O verbo existir, ele sempre concorda. Então, nessa frase, a primeira coisa que a gente tinha que marcar era o verbo. O verbo existir, eu pergunto pelo sujeito. Yara, como é que eu encontro o sujeito? Perguntando quem ou o quê?
Quem ou o quê? Quem ou o quê? Quem, que o sujeito pode ser uma palavra que represente uma pessoa. O quê? Porque na maioria das vezes o sujeito é uma palavra que representa uma coisa, né? O vaso caiu. O que caiu? O vaso, tá? Então, vamos lá. Já sei que o verbo existir concorda sempre. Então, vamos lá. Olha só. Na democracia participativa, existe várias formas de atuação. Então, tá, vou perguntar bem aqui, ó. O que existe? E essa pergunta é uma pergunta para sujeito. O que existe? O que existe? Várias formas de atuação do cidadão na condução política e administrativa do Estado. Tudo isso é o sujeito. Meu Deus, Yara, como é que eu vou escolher o núcleo? É muito grande. Dica: o núcleo não vem precedido de preposição. O núcleo não vem precedido de preposição. Então, olha só, você está vendo essa preposição aqui, ó? Aqui está com preposição, né? Então, daqui em diante nunca vai ser núcleo. Daqui em diante nunca vai ser núcleo. Do de em diante não é núcleo. Então, quem é o núcleo do sujeito? É o substantivo não precedido de preposição. Formas. Tá aqui, ó. Não precedido de preposição. É ele o núcleo do sujeito. Por que formas é o núcleo do sujeito? Porque ele não vem precedido de preposição, ó. Ele é o núcleo do sujeito. E aí o verbo é obrigado a concordar. Se o verbo é obrigado a concordar, existem várias formas de atuação. Existem várias formas de atuação. Ou seja, essa reescritura, ela estava errada, tá? Ela estava errada no básico, no primeiro elemento, que é você identificar o sujeito do verbo e saber que ele é obrigado a concordar. Identificar o núcleo do sujeito, tá? O verbo existir concorda sempre, ó. Existem várias formas. Ele concorda sempre. Ele concorda sempre. Então, a gente está criando um esquema, uma sequência para você. Primeiro, que é muito importante, tá? Verbo haver, no sentido de existir, morre no singular, tá? Houve problemas. Verbo existir, só tem o mesmo sentido de haver. Existir concorda sempre. Existem problemas. Tá? Então, ó, uma sequência aí para você ficar repetindo, porque isso cai muito, gente, cai muito mesmo, né? Vamos lá para mais uma sequência, ó. Esse é bem legal. Vamos lá. A gente tem 4 questões de concordância que são sequenciais, são base, ó. Já vai criar uma base para você fazer uma excelente prova se cair alguma questão de concordância, ó. Grandes jornais seriam levados à falência por difamações involuntárias, exércitos inteiros seriam imobilizados por manuais de instrução militar sutilmente alterados. Gerações de estudantes seriam desencaminhadas por cartilhas ambíguas e fórmulas de química incompletas. A substituição da forma verbal desencaminhar das por desencaminhar dos manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com o estudante. Veja bem que ele já diz que é uma forma verbal, tá? Embora eu tenha a do ido, né, feminino ali, ele diz que é uma forma verbal. É um conjunto, olha só, é um conjunto. E qual é a primeira coisa que você tinha que encontrar? Primeira coisa que você tinha que encontrar é o sujeito e tinha que buscar o núcleo do sujeito. E aí, ó, é a dica que a gente dá aqui, ó. O verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, por exemplo, se eu disser para você, ó, o número de inscritos em concursos aumentar. Vou deixar aqui pra gente estabelecer a concordância, tá? Ah, Yara, eu acho que aumentaram, porque assim, ó, plural, 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 plural. Isso aqui a gente chama de erro de contaminação, porque se tivesse escrito, vou até reescrever aqui, ó, se tivesse escrito aumentaram, o ouvido de vocês iria gostar, né? Porque tá assim, ó, o número, né, ó, de inscritos, né, ó, no plural, né, em concursos, no plural, né,
aumentaram, o seu ouvido não ia estranhar, né? A gente chama isso de erro de contaminação, porque próximo ao verbo tem palavras no plural, a pessoa diz, plural, plural, tudo plural, mas não é assim não, tá? A gente concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, ó, o sujeito todo é isso aqui, ó. A pergunta que eu faço é o que aumentou, ó. O que aumentou é a pergunta para sujeito. O que aumentou é a pergunta para sujeito. A primeira pergunta que eu faço é para sujeito. Depois o que sobra é complemento, né? Eu não procuro primeiro o objeto direto, eu procuro primeiro o sujeito, ó. O que aumentou? O número de inscritos em concursos é o sujeito, tudo isso. Quem não é o núcleo? Quem está com preposição. Aí você precisa decorar a preposição, ó. Esse em aqui, ó, em concursos, está com preposição, ó. Então, daqui para lá não é núcleo. Ó, de inscritos, você estava achando que isso era núcleo, né? Mas, ó, está com preposição, ó. Daqui para lá, ó, não é núcleo. Então, o núcleo é número, é. O núcleo é número. E núcleo está no singular. O verbo é obrigado a concordar com o núcleo do sujeito. É obrigado, gente. Eu não posso dizer aumentaram. Então, eu vou dizer o número de inscritos em concursos aumentou. O número de inscritos em concursos aumentou. Então, a concordância é com o núcleo do sujeito. Sabendo disso, a gente pode voltar para a questão. Vamos lá? Tá. O que você tem aqui? Eu vou apagar para eu deixar o trecho que nos interessa. Tá? Você tem assim, gerações de estudantes seriam desencaminhadas. Ele quer trocar por desencaminhados, né? Então, vamos trocar. Eu troco, tá? Ele quer colocar desencaminhados. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. Quem é que seria desencaminhadas ou desencaminhados? Eu quero saber quem é que seria. Quem é o sujeito? O sujeito é gerações de estudantes, ó. Isso tudo é o sujeito. Isso tudo é o sujeito. Quem não é o núcleo do sujeito, só para constar. Não ouvi. Quem é que não é? Continuo não ouvindo. Quem não é? De estudantes, ó. Por quê? Porque ele está com preposição, ó. É de estudantes, ó. Porque ele está com preposição. Ele não é núcleo. Ele não é núcleo. Então, se ele não é núcleo, o núcleo é gerações. Tá aqui, o núcleo é gerações. Aí vamos trabalhar. Não são os gerações, são as gerações. Se são as gerações, é feminino. Então, as gerações seriam desencaminhadas. As gerações seriam desencaminhadas. Ah, Yara, mas eu não posso concordar com gerações ou com estudantes? Calma. Regra geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Existe sim uma particularidade que a gente vai ver já já. Quando o núcleo indica parte, aí eu posso concordar com a parte ou com todo, mas quando o núcleo indica parte, não é o caso. Quando eu não tenho um núcleo que indique parte, o verbo só concorda com o núcleo do sujeito. São as gerações, então as gerações seriam desencaminhadas só. Olha o que ele me disse. A substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com estudantes. Não, o item está errado. Por que eu não posso concordar com estudantes? Porque o núcleo é gerações, é feminino, então as gerações elas seriam desencaminhadas. Esse núcleo não indica parte, não indica 1%, 2%, não indica um grupo, tá? Então, não é parte, ele não manteria a correção, não, tá? Então, olha bem, a gente está numa sequência. Primeiro, verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Segundo, verbo existir concorda sempre, só precisa encontrar o sujeito. Terceiro, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição, tá? Pode sair dessa concordância? Pode, né? Vamos ver em que caso particular. Vamos lá. Ó, mais um aqui, ó. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com a roupa.
A forma verbal acreditava está flexionada no singular para concordar com a palavra parte, mas poderia ser substituída, sem prejuízo à correção gramatical, pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria a concordância com o termo composto dos médicos e da população. Bom, vamos ver que dica é essa que a gente vai te dar. Olha só. Quando o núcleo do sujeito indica parte, tá, primeiro, você marca o verbo. Se ele é impessoal, ele não tem sujeito, fica lá no singular. Ele é pessoal, você vai procurar o sujeito. Aí você vai procurar o núcleo do sujeito, que não vem precedido de preposição. Encontrou o núcleo, o verbo concorda com o núcleo, tá? Agora, analise o núcleo. Se o núcleo indicar parte, e não, quem é parte? É isso aqui, ó. São expressões partitivas. A maior parte, grande parte, a maioria, percentuais ou fração. 1%, 2%, 1/3, 2/3. Aí nós teremos um sujeito que nós chamamos de partitivo. Nesse caso, o verbo pode concordar com a parte ou com o todo. Veja bem, eu não estou dizendo singular ou plural. Eu estou dizendo seta para um lado e seta para o outro. Por quê? Se os dois estiverem no singular, concordância é só singular. Se os dois estiverem no plural, concordância é só plural. Então tá, vamos ver. O que seria? Seria isso aqui, ó. A maioria, ó, dos alunos A maioria dos alunos Vamos dar uma olhada aqui, né? É o verbo faltar. Tá. O que a gente vai procurar? O núcleo do sujeito. Yara, alunos. Não. Alunos não pode ser núcleo do sujeito. Por quê? Ó, alunos está com preposição. Desculpa, esqueci. Então tá, quem é? Maioria. Maioria é o núcleo do sujeito. Esse núcleo, ele está no singular. Então, concordando com o núcleo, eu vou dizer a maioria faltou. A maioria faltou. Ok. A maioria faltou. Agora, eu vou analisar esse núcleo. Esse núcleo não indica que são todos os alunos, ele indica que é uma parte. Ele é uma expressão partitiva. A maioria, grande parte, a maior parte, tá? Então, olha só, ele está indicando parte. Aí entramos numa concordância específica, ó. Quando o núcleo indica parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo. Quando o núcleo indica parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo. Mas a dica é você ficar de olho, assim, ó. Estou vendo que a parte está no singular e estou vendo que o todo está no plural. Mas se os dois estivessem no singular, a concordância só seria singular. Se os dois estivessem no plural, a concordância só seria plural. Então, a maioria dos alunos faltou ou a maioria dos alunos faltaram. Então, veja bem, você não concorda com o termo preposicionado. Mas, quando o núcleo indica a parte, ele permite isso. Você pode concordar com a parte ou você pode concordar com todo o preposicionado. Cai muito, gente, cai. É um sujeito partitivo, a gente não pode deixar de fora. Então, vamos lá. Ó, lá em gerações não era partitivo. Então, você era obrigado a concordar só com o núcleo do sujeito. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Grande parte dos médicos e da população acreditavam. Olha, dos médicos não é o núcleo do sujeito. Daqui em diante não é, porque está com preposição. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é parte. Tá aqui, ó. O núcleo do sujeito é parte. E aí o que eu tenho? Ó, grande parte acreditava. Grande parte acreditava. Ok, tá? Só que aqui a palavra parte, ela indica parte, né? E aí eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com o todo. Como o todo aqui é um composto, né? Eu também posso usar acreditavam, né? Concordando com médicos e população. Então, vou ler aqui, ó. A forma verbal acreditava está flexionada no singular para concordar com a palavra parte. Sim, até porque parte é o núcleo do sujeito. Mas poderia ser substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma verbal acreditavam, que estabeleceria a concordância com o termo composto dos médicos e da população. Sim, o item está certo. Justificativa, você tem um sujeito partitivo aqui.
Quando você tem um sujeito partitivo, o verbo pode concordar com a parte ou o verbo pode concordar com todo, numa boa, tudo bem? Então, nesse caso, ó, o núcleo do sujeito é o termo não precedido de preposição. Como ele indica a parte, eu posso concordar com a parte ou com todo. Então, eu posso dizer, acreditavam, né, concordando com médicos e população. Perfeito. Regra é a regra do sujeito partitivo. É a regra do sujeito partitivo. Aqui a gente selecionou 4 questões de concordância numa sequência que a gente considera importante, tá? Uma sequência que a gente considera importante para que você possa acertar as questões. E são as questões mais importantes que a gente considera assim. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, verbo impessoal. Verbo haver no sentido de existir, morre no singular. Segundo, existir, concorda sempre. Terceiro, quando encontrar o sujeito com quem ou o quê? Quem ou o quê, o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. O verbo concorda com o termo que não é precedido de preposição. O verbo concorda com o termo que não é precedido de preposição, tá? Tem outra concordância? Tem, quando o núcleo do sujeito indica parte. Quando o núcleo do sujeito indica parte, você pode concordar com a parte ou você pode concordar com todo, ok? Agora uma questão de colocação pronominal. Essa banca gosta de colocação pronominal, ela é ótima em colocação pronominal, tá? Ela adora ficar perguntando se pode trocar o pronome de um lado para o outro, você tem que analisar dentro de contexto, tá? Vamos lá, ó. Eu vou ver o comando logo, né? A correção gramatical do texto seria prejudicada. Olha, presta atenção nas afirmações, porque você tem que julgar se essa afirmação está certa ou está errada, né? Seria prejudicada caso no trecho se vive, esse trechinho aqui que a gente vai já ver. E olha, isso aqui é algo mais comum. Ó, essa questão é de 2021 e antes o SESC trabalhava com linha, né? Na linha 5, na linha 2, agora ele está assim. No primeiro período do primeiro parágrafo, no segundo período do segundo parágrafo. Você consegue identificar o primeiro período e o segundo período, tá? Eu já coloquei logo o segundo aqui, mas cada período, né, se encerra no ponto. Então, até o primeiro ponto, o primeiro período. Até o segundo ponto, o segundo período. Tudo bem? De cada parágrafo. É assim que ela está trabalhando, ó. O que ele quer? Ele diz assim, que a correção gramatical do texto seria prejudicada caso no trecho se vive, no segundo período do primeiro parágrafo, a forma pronominal se fosse deslocada para após a forma verbal, escrevendo vive-se, tá? Aí, Ara, eu vou ler. Não, toda vida que você for trabalhar colocação pronominal, a primeira coisa que você verifica é o que vem antes, para ver se isso obriga ou não, tá? Então, uma diquinha aqui para você, olha só. Se houver partícula atrativa antes do verbo, olha só, se houver partícula atrativa antes do verbo, o pronome oblíquo é obrigado a ficar em posição proclítica, antes. Quem é a partícula atrativa? É o pronome indefinido. Então, se você tiver, por exemplo, tudo, nada, ninguém, ele atrai o pronome. Tudo me alegra. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo, atrai. Isto me alegra. Pronome relativo, que igual qual, né? Quem igual qual, onde igual a no qual. Palavra negativa, não, nunca, jamais. Advérbio ou conjunção subordinativa. Subordinativa, não é a coordenativa não, tá? Subordinativa, né? Quando, conforme, se, ele obriga a ficar antes. Então, por exemplo, se você tiver, ó, tudo me alegra, e ela perguntar se pode colocar o me para depois, tá? Aí você tem que lembrar o seguinte, ó, primeira coisa que você faz, verbo, verifica o que vem antes, ó. Esse tudo, ele é um pronome indefinido. Ele funciona como partícula atrativa, ele obriga o pronome a ficar antes, eu não posso colocar depois. É isso que você tem que analisar. Vamos analisar lá? Ele me diz o seguinte, olha o que você tem, é o quem se vive aqui, ó. Você tinha que olhar para o que vem antes, então assim, as narrativas de sofrimento das comunidades ou dos familiares com quem se vive, ou dos familiares com os quais se vive, com os quais se vive. Esse quem aqui, ele é pronome relativo.
Se ele é pronome relativo, ele é partícula atrativa. Ele obriga o pronome a ficar antes. Ele obriga o pronome a ficar antes. Ele obriga o pronome a ficar antes. Então, ó, a correção gramatical seria prejudicada se o pronome ficasse depois? Seria. Seria sim. Sim, seria prejudicada, ia ficar errado. Se a construção for com quem viver ser, a construção vai ficar errada, porque esse quem a gente acabou de ver que ele funciona como partícula atrativa, tá? Qual é a questão? Ela disse que seria prejudicada. Se ela disse que seria prejudicada, o item está certo. Yara, mas está errada a colocação. Não, peraí. O que está certo é ela dizer que seria prejudicada essa construção. Então, o que ela me disse? Ela me disse que essa construção é um prejuízo. Essa afirmação, ela está certa. Tomem cuidado com isso, que às vezes a pessoa sabe, mas ela errou porque ela não prestou atenção ao comando. O comando do SEBRASP e SESP é muito importante. Opa, sexta questão, segunda de colocação aqui. Essa é bem legal. Vamos lá. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a partícula ser em, pois elas se encontram em posição de maior vulnerabilidade linguística, fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal encontram, da seguinte forma, encontram-se. Tá. O que você vai ter que analisar? Tá aqui, se encontram, né? E ela quer colocar depois. O que você tem que analisar? O que vem antes. Se o que vem antes é partícula atrativa, obriga a ficar antes. Quem é a partícula atrativa? Eu coloquei na questão anterior. Quem é a partícula atrativa? A partícula atrativa. Pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome relativo, quem igual qual, onde igual no qual, que igual qual. Palavra negativa, conjunção subordinativa e advérbio. Tá? Tem lá elas, porque elas é pronome pessoal do caso reto. Não tá lá. Tem 3 pronomes lá. Pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo. Não tem pronome pessoal do caso reto. E aí é o seguinte, ó, se não é partícula atrativa, permite. Permite ficar antes, permite ficar depois, tá? Vamos dar uma olhada nessa dica, ó. Como o pronome pessoal não é partícula atrativa, o pronome oblíquo pode ficar antes ou depois. Eu posso dizer, ó, ela se cortou. Ah, mas o ela não é partícula atrativa, então eu posso dizer ela cortou-se. Isso vale para substantivos também. Então, o que você tem, ó? Eu tenho o verbo e o pronome ele vem antes. E antes o que eu tenho é um pronome pessoal. O pronome pessoal, ele não é partícula atrativa. Como ele não é partícula atrativa, ele não obriga a ficar antes, mas também não impede, né? Mas também não proíbe, né? Ele pode ficar antes sem problema nenhum, mas ele também pode ficar depois. Ok? Então tá, agora que a gente sabe isso, vamos olhar a questão aqui. A questão é a seguinte, ele diz que seria mantida a correção gramatical caso a partícula C fosse deslocada para imediatamente após a forma verbal. Sim, seria, porque o elas não obriga. Eu posso dizer, elas se encontram ou elas encontram-se. Se fosse um substantivo, as meninas se encontram ou as meninas encontram-se. Numa boa. O item está certo. Pronome pessoal não é partícula atrativa. Pode ficar antes ou pode ficar depois, numa boa. E ela gosta, né? Essa banca gosta. Essa aqui é bem legal, olha só. Sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito. Que ele poderia ter absolvido-me. Yara, eu vou ler, vou ver. É um erro que você acaba cometendo, querer resolver de ouvido. Eu vou ouvir, eu acho que tá bom. Não, o ouvido não manda em nada. Não é o ouvido que decide se a colocação tá certa ou tá errada. É a regra. Aqui, o que você tinha que enxergar? Ele colocou um pronome depois de ido. Isso é verbo no particípio. Então, vamos para a dica. Essa dica é para tatuar.
não se coloca pronome depois de verbo no particípio. Verbo no particípio é aduído. O que você vai tatuar? Isso aqui, ó. Atrás de aduído nada será metido. Atrás de idoado nada será enfiado. O cara não curte, vamos respeitar, né? Então, Yara, bem que eu havia lembrado adomê. Adomê não. Adomê não. Adomê não, tá? Então, se você diz, por exemplo, tenho prevenido-me. Tenho prevenido-me. Eu tô sentindo que você não tá se prevenindo direitinho, não, ó. Atrás de aduído nada será metido. Atrás de idoado nada será enfiado. Atrás de aduído nada será metido. Atrás de idoado nada será enfiado. E onde eu enfio? Onde tu quiseres. Menos atrás do aduído. Eu posso dizer que eu tenho me prevenido. Tudo bem? Então tá, olha o que ele quis. O pronome estava acompanhando o primeiro verbo, o verbo anterior aqui. Ele quis colocar para o verbo final. Tá, só que eu não posso colocar depois de aduído. Então, o aduído vai estar errado. Ela disse que é sem prejuízo para correção. Não, tá errado. É com prejuízo para correção, sim. É com prejuízo para a correção. E aí, o que você tem, ó? Atrás de aduído nada será metido, ó. Atrás de aduído nada será metido. Atrás de aduído nada será metido. Atrás de idoado nada será enfiado. Ok? São dicas que a gente colocou de colocação pronominal que são importantes. Primeira, na colocação pronominal, sempre olhar o que vem antes do verbo, para ver se tem algo que obriga. São 6 classes que obrigam. Pronome indefinido, pronome demonstrativo, pronome relativo, palavra negativa, advérbio e conjunção subordinativa. Não tem partícula atrativa, não tem obrigatoriedade. Pode ficar antes, pode ficar depois, né? Se eu tiver aduído, atrás de aduído nada será metido, tá? Aqui o que a gente tem para vocês é mostrar que nesse mesmo esquema que nós estamos trabalhando, nós estamos com um projeto excelente. É um projeto de 1000 questões esquematizadas comentadas em videoaulas. E não é só de português, é de todas as disciplinas. 1000 questões por apenas R$120. E é direcionado, gente. Você vai aprendendo a matéria, você vai aprendendo a regra em cima das questões. Com um pacote de questão, por exemplo, várias questões de concordância, várias questões de regência, várias questões de crase, várias questões de colocação pronominal. E verificando a regra na prática, impossível não aprender. E é o melhor método de aprender em relação ao Sebrasp e SESP, porque ele tem a gente pode dizer assim, um tipo de questão direcionado. Então, eu, se fosse você, adquiria. Na loja do concurseiro, nós temos um pacote de 1000 questões, são 1000 outras questões, tá? Essa aqui é brinde para vocês, tudo bem? Essas 10 não estarão lá, nós colocaremos lá outras questões. E é de todas as matérias. Eu, se fosse você, não perdia. Você gasta esses 120 rapidinho na balada, né? Dá essa economizada aí e investe, porque o IBAMA é tudo, tá? Vem logo com a gente que você vai aprender muito mais. Vem que tem mais para aprender aqui. Olha aqui. Agora é crase, tá? Agora é crase, tá? Ela ama crase. O básico da crase, decore o proibido. Sabe? Mas o que vem depois, mas o que vem depois, mas o que vem depois. Decore o proibido, porque você mata um monte de questão com o proibido. Vamos lá. Ele disse assim, ó. Caso fosse inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo a, no trecho, em meio a uma crise, a correção gramatical, seria prejudicada. Então, ela está me dizendo que essa crase aí é um erro. Dica, mas o que vem depois. Mas o que vem depois. Mas o que vem depois, tá? Olha só. Não ocorre crase diante do artigo indefinido uma. Inclusive, não ocorre crase diante de vários elementos. Vou até fazer um esqueminha aqui para você e depois eu volto só para esse uma aí, tá? Mas não ocorre crase, ó. Vamos olhar. Mais o que vem depois. Então, o que você tem? Você tem isso, ó. Mais o que vem depois, tá? E aí, ó, se esse ele estiver diante de palavra masculina, não ocorre crase. Se ele estiver diante de verbo, não ocorre crase. Se ele estiver diante de pronome, a maioria dos pronomes não aceita crase. A maioria, tá? Poucos aceitam artigo, aí são esses que aceitam crase. Tem o pronome possessivo que aceita facultativamente, né? De um modo geral, o pronome não aceita crase, tá?
A entre palavras repetidas, ó, entre palavras repetidas, tá? Bom, o a diante de artigo indefinido, que é o uma, ó. Artigo indefinido, que é o uma, né? Se você tiver o a no singular, isso é muito importante, ó. O a no singular, mais palavra no plural, nunca vai ter crase. Referi-me a pessoas antipáticas, ó. Nunca vai ter crase. Então, na verdade, é o a mais o que vem depois. E uma das proibições de crase é o a diante do artigo indefinido uma. Iara, mas não ocorre crase com uma, nunca ocorre. Se for hora e exata, trocável por ao meio-dia. Então, por exemplo, se eu disser para você, referi-me a uma pessoa antipática. Nunca vai ter crase, nunca vai ter crase, nunca vai ter crase, tá? Referi-me a uma pessoa antipática, nunca vai ter crase, porque é artigo indefinido, tá? Agora, se eu disser, eu saí a 1h da tarde. Opa! Agora, isso aqui não é artigo. E o numeral pode ter crase, porque o numeral, ele, na verdade, não interfere, tá? Se for hora exata, a gente troca, ó. Eu saí ao meio-dia, ó. Eu saí ao meio-dia, ó. Deu ao no masculino, crase no feminino. Mas veja bem, bem aqui é numeral. Bem aqui é numeral. Bem aqui é numeral. Então, o que a gente tem? Vou voltar lá. Não ocorre crase diante do artigo indefinido uma. Então, a uma não tem crase. A uma não tem crase. Quando pode ter crase? Quando é hora. Eu saí a 1h, eu saí ao meio-dia, trocável por ao meio-dia. Então, normalmente não tem crase. Voltando para a questão, eu tenho isso aqui, ó. 40 anos depois, acordamos em meio a uma crise global. Não é, gente, o uma aí não é um numeral, ele é um artigo indefinido. E aí ele não pode ter crase, porque a crase seria prejudicada. Veja bem, ele me disse que o contexto, a correção seria prejudicada. Então, verdade, se eu colocar uma crase ali, eu vou prejudicar o texto. O item está certo. O que ele está certo? Dizer que colocar a crase ali seria prejudicado. Não ocorre crase diante de uma. Não ocorre crase diante de uma, né? A nona também envolve um proibido, que eu até dei a dica. A nona é bem recente, ó. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção gramatical do texto. Gente, quem é pronome? Eu acabei de dizer que os pronomes não aceitam artigo. A maioria dos pronomes não aceita crase, justamente porque não aceita artigo. Então, nunca vão ter crase, ó. Tá aqui a dica aqui, ó. Não ocorre crase diante da maioria dos pronomes. São exceções as que ocorrem. Pronome possessivo, né? Nunca, aí pronto, ó, já decora. Nunca ocorrerá crase diante de quem e cujo, por exemplo. Então, se você disser a menina, ó, a menina, a cuja tia me referi, sumiu. Então, entenda, esse a é daqui, ó. Quem se refere a. É uma preposição, mas nunca vai ter crase. Porque nunca vai ter crase na frente de cujo e nunca vai ter crase na frente do quem. Nunca. Pode decorar. Então, ó, essa é uma recente. Então, ele diz assim, ó. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria a correção? Comprometeria sim. O item está errado. Comprometeria sim. Não ocorre crase diante de quem? Não ocorre crase diante de quem? Nunca, não tem nenhuma exceção, tá? Não ocorre crase diante de quem? E a última questão, que é, na verdade, uma pegadinha, se a gente for analisar, tá? Porque eu sei o que vocês decoraram. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Vamos lá. O fragmento é esse, ó. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho, encerrando em desventuras as aventuras de Viramundo em Ouro Preto e dando viço às suas peregrinações. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que sua supressão acarretaria incorreção gramatical no texto.
Muita gente ia dizer, não, Yara, é opcional. Por quê? Pronome possessivo. Pronome possessivo é opcional. Calma lá que você fugiu no finalzinho da aula, tá? Vamos para a dica, tá? Olha só. A crase facultativa, ela ocorre somente no singular, tá? No plural, ou a crase é obrigatória ou ela é proibida. Então, qual é o problema? Eu sei, você decorou a crase facultativa. Eu sei, tá? Deixa eu voltar. Aí, o que você decorou? Que com pronome possessivo, a crase é facultativa. A questão é que você tinha que entender por que com pronome possessivo a crase é facultativa. É assim, ó, é que com pronome possessivo, tá? Com pronome possessivo, o artigo é facultativo. O artigo é facultativo. Então, automaticamente, isso interfere na crase, né? Isso faz com que a crase seja facultativa. Mas isso só acontece no singular. Eu vou mostrar para vocês, ó. Facultativo. Vamos supor, eu vou colocar para vocês o seguinte. Referir-me, ó. Referir-me a sua tia. Ó, é singular. A sua tia, ó, é singular. O que eu tenho? Vou olhar aqui, ó. Quem se refere a, eu não posso tirar essa preposição. Ela é uma preposição obrigatória. Tá? Do outro lado, o sua, ele não é um pronome possessivo, ele gera um artigo facultativo. Então, eu posso dizer, a sua tia é legal, ou eu posso dizer, sua tia é legal. Então, ó, isso aqui é facultativo, tá? Facultativo, tá? O que eu tenho? Tenho isso, ó, a mais a crase. A mais nada sem crase. Então, você tem isso, ó, a mais a crase. A mais nada sem crase. É facultativo. Mas no plural não é assim, gente. Não é. Deixa eu mostrar para você. Se eu colocar isso aqui, ó, referir-me às suas tias. Se eu colocar referir-me a suas tias, tá? Então, olha o que eu tenho aqui. Vou separar aqui para você enxergar. Tá no plural, não tá no plural? Tá. Esse pronome, gente, ele continua tendo artigo facultativo. Continua, eu posso usar ou não. Qual é o problema? É que no plural é visível se eu usei ou não. É visível por conta do S. É assim, ó. Se você acha que essa primeira frase pode ficar sem crase, já errou. Vamos analisar. Quando tiver no plural, minha dica para você é use a regra geral. Veja um A de um lado, um A do outro. No plural, use a regra geral. Você não vai errar. Tá? Olha só. Quem se refere a. Essa preposição, ela é obrigatória. Eu não posso jogar fora. Ela é obrigatória. Tá? Do outro lado, tá? Do outro lado, o que eu vou verificar? Se eu tenho um artigo. O artigo de suas é as, com S, ó. As. Veja bem, eu estou vendo o S. Tá aqui, ó. O S não é da preposição. Preposição não tem S. O S é do artigo. Então, aqui está com artigo. Aqui está com artigo. Se está com artigo, preposição mais artigo, eu tenho crase obrigatória. Então, neste caso aqui, eu tenho crase obrigatória. Ó, é diferente de lá de cima, que é facultativo. É diferente, tá? Agora, do outro lado, bora olhar esse lado aqui, ó. Quem se refere a preposição obrigatória. Ó. Preposição obrigatória. Do outro lado, esse suas aqui, ele pode ter artigo, né? Só que o artigo é o quê? As, né? Ó, o artigo é as. Tá? Vamos dar uma olhada? Agora, quero o teu olho aqui. Você está vendo algum S aqui? Pois é, gente, não tem. Se tivesse o S, estaria com artigo. Sabe o que significa? Que isso aqui está sem artigo. Aqui é só a preposição. Então, neste caso aqui, a crase é proibida. A crase é proibida. Então, o que a gente tem? Ó? A crase ela é facultativa no singular. No plural, ou eu tenho crase obrigatória, ou eu tenho crase proibida. No plural. Tá aqui, ó. Esse aqui tá com artigo, esse aqui tá sem artigo, tá? Mas não gera crase facultativa. Então, a crase facultativa ela é só no singular.
que foi a dica que a gente colocou aqui, ó. A crase facultativa, ela ocorre somente no singular. No plural, ou a crase é obrigatória ou é proibida. Tudo bem? Então, vamos ver. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver se há exigência de preposição. Tudo bem? Se o artigo está aparecendo aí, ó. Dando viço às suas peregrinações. Peraí. Quem dá alguma coisa, já tem um A. Agora eu vou te perguntar, como é que tá teu olho aí? Teu olho tá bom? Tá com artigo ou sem artigo? Não tô ouvindo. Tá com artigo ou sem artigo? Tá com artigo, gente. Então, esse S aí indica que está com artigo. Se está com artigo, eu tenho preposição e eu tenho artigo. Isso aqui é crase obrigatória. Yara, quando seria facultativa? No plural, não. Eu poderia tirar a crase como? Se eu fizer isso, ó. A suas peregrinações. Aí, se eu fizer isso, aí esse A é sem crase. Por quê? Porque ele vai estar no singular diante de palavra no plural. Mas lá é com crase obrigatória. Agora eu vou ler o comando, ó. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações, de maneira que a sua supressão acarretaria incorreção gramatical no texto. Verdade, o item está certíssimo e isso é Sebrasp. Ele vai na pereba, ele sabe que o cara fez um decoreba assim. Pronome possessivo é crase facultativa. Sim, no singular, no plural não. Ou é proibido ou é obrigatório. Nesse caso eu tenho dois As, ó. Quem dá viço a, e do outro lado, ó, pelo S, tem outro as aqui. Tem dois as. Se tem dois as, é obrigatório o uso da crase, ok? É pegadinha? É, mas se você treinar de forma esquematizada, a gente vai acrescentar mais exercícios, mais questões, duvido, repete até infinito e além, na hora da prova, ó, já tá na linguagem da banca. Quando você não direciona, você pode perder a questão, mas direcionado não perde nunca mais, ok? É por isso que a gente orienta que vocês adquiram esse material. Esse material é especialíssimo. É um material com 1000 questões esquematizadas. Você viu, tá? E não é só de língua portuguesa. Você viu como a gente esquematizou. É de todas as disciplinas. E olha esse valor, R$120. R$120 você gasta numa farra, né? Vamos economizar para garantir farras maiores futuras, logo após a aprovação no IBAMA. Vem logo, garante com a loja do concurseiro esse curso é o curso que vai direcionar para a sua aprovação, ok? Bom, eu agradeço, eu espero que vocês tenham gostado. A gente escolheu questões direcionadíssimas, a gente deu esquemas que a gente sabe que são esquemas bem interessantes. A gente sabe que tem uma outra questão que pode parecer pegadinha, mas quando você começa a fazer, você já começa a se acostumar com a linguagem da banca. Vem logo que a gente vai garantir a tua aprovação, ok?